Deus abençoe a casa de vocês, que Deus continue sustentando vocês, que de fato essa igreja seja uma bênção na vida de vocês. Nós temos a certeza e a convicção de que o nosso coração se enche de alegria por ter vocês aqui conosco. Amém, igreja? Amém? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 1. Nós hoje vamos dar início a uma série de mensagens chamada O Deus Desconhecido. Um tempo que nós vamos passar junto aqui, refletindo e meditando sobre esse capítulo tão importante da palavra de Deus, que é o capítulo 40 de Isaías. E para dar início, para fazer a abertura dessa série de mensagens, eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema O Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 1. Isaías 40, verso 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou e que a sua iniquidade foi perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vamos repetir o início do verso de número 1. Consolem, consolem o meu povo. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, aqui estamos nós, ó Deus, tremendo mais uma vez diante da Tua palavra. Todos nós que entramos aqui nessa noite, ó Deus, carregamos, ó Pai, necessidades em nosso coração. Carregamos, ó Deus, a realidade de precisar de uma palavra do Senhor nessa noite. A verdade, ó Pai, de ser, ó Deus, e precisar ser tocado pelo Senhor nessa noite, movido pelo Teu Espírito nessa noite. Todos nós que estamos aqui, ó Deus, queremos sim ouvir a voz do Senhor. Portanto, ó Pai, nessa hora, faça cair por terra, Deus, todos os nossos preconceitos. Tudo aquilo que Satanás já plantou, ó Pai, quem sabe na nossa mente, no nosso coração, que caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. E que a partir de agora, ó Deus, o nosso coração se abra para receber, ó Deus, a boa semente da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Fala conosco. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Deus de toda a consolação. Uma das verdades mais afirmadas na palavra de Deus, quando eu e você paramos para refletir, quando eu e você paramos para pensar, e mais do que tudo, quando eu e você temos o cuidado de meditar e refletir, nós vamos observar juntos e ter a certeza de que a verdade mais enfatizada na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é a realidade e a importância de eu e você conhecermos a Deus. Mas, quando a Bíblia, ela se predispõe a dizer para nós, a falar ao nosso coração de que nós precisamos conhecer a Deus, a palavra de Deus não está falando para nós de tão somente informações. Ela não está dizendo para nós de dados, de conteúdos. Mas a palavra de Deus está deixando claro para nós que nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Mais do que um conhecimento teórico, mais do que informações, eu e você precisamos conhecer esse Deus tão bendito e tão maravilhoso na sua intimidade. Entretanto, irmãos, infelizmente, os achismos, a religiosidade, as falsas ideias e teorias
tem afastado muito o nosso coração e a nossa mente para a realidade do Deus que é revelado na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, hoje existem tantos conceitos errados sobre Deus. Quantas pessoas se levantando até com autoridade para falar sobre esse Deus, mas quando abrem a boca para falar, elas não revelam o Deus que se apresenta para nós na Escritura. E por causa disso, eu e você temos a compreensão nos dias de hoje de que Deus permite que eu e você façamos qualquer coisa que brote no nosso coração. Infelizmente, por causa dessa concepção errada, eu e você paramos para entender que esse Deus é tão somente alguém que está diante de nós para realizar todos os desejos do nosso coração e fazer as nossas vontades. Mas infelizmente, irmãos, por causa dessa concepção errada, nós cremos que existe um Deus que está olhando a todo tempo para nós como um detetive, esperando uma falha, esperando um erro, para que quando eu e você, a gente tropece, esse Deus venha e puna cada um de nós. Porque existem compreensões erradas do Deus que se revela nas Escrituras. Porém, irmãos, quando eu e você meditamos na compreensão correta de quem é esse Deus desconhecido, que se revela nessa palavra tão bendita e maravilhosa, essa concepção, esse conhecimento, esse relacionamento, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa jornada e acrescenta no nosso coração esperança para a nossa eternidade. Você entendeu isso? Diga amém. Esse texto que está diante de nós nessa noite, esse texto tão precioso, e aqui eu quero muito a sua atenção nessa noite. Esse texto vai mostrar para mim e para você que ele abre os portais de um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, que é Isaías 40. E nessa noite, esse capítulo de número 40 quer revelar para nós o Deus de toda a consolação. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, considere as lições que esse texto tem para nos ensinar nessa noite. E o primeiro ponto, irmãos, da nossa reflexão, da nossa meditação nessa noite, perceba comigo que é Deus, sempre Ele, que toma a iniciativa de nos consolar. Vou repetir para você entender. É Deus e sempre Deus que toma a iniciativa de fazer o que, irmãos? Nos consolar. Porque preste atenção que o verso de número 1 vai dizer para nós. Consolem, consolem o meu povo. Vamos lá, vocês estão comigo, amém? Consolem, consolem o meu povo. Diz o Deus de vocês. Meu irmão, perceba comigo, por favor, que o profeta Isaías, na sua linguagem polida e refinada, ele vai mostrar para nós e vai deixar claro para mim e para você, que os primeiros 39 capítulos do seu livro, são capítulos completamente difíceis e complicados, porque Isaías, a todo tempo, está mostrando para mim e para você que o povo está se afastando de quem? De Deus. Isaías está tendo que mostrar para mim e para você que o povo está se esquecendo do seu Deus. Mas Isaías, nos 39 primeiros capítulos do seu livro, vai deixar claro para nós que esse povo, por esquecer o seu Deus, por abandonar o seu Deus, por adorar outros deuses, inevitavelmente, eles vão ter que ir para o cativeiro na Babilônia. Porém, quando se abre o capítulo 40 de Isaías, Deus olha para esse povo que não é fiel. Deus olha para esse povo que não anda com Ele. Preste atenção, irmãos. Deus olha para esse povo que não está junto dEle e nem quer saber dEle, e diz as seguintes palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o Deus de
de vocês. É Deus que se aproxima desse povo que é infiel, desse povo que não quer Ele, desse povo que não liga para Ele, diz assim: existe uma consolação em mim que eu quero conceder a vocês. E a primeira lição que eu quero aprender com você aqui nessa noite, irmãos, preste bem atenção. Nunca foi sobre nós ou a nossa capacidade, mas sempre foi o amor dele. Vou repetir, irmão, você precisa entender isso. Nunca foi sobre nós ou por causa da nossa capacidade, mas sempre foi por causa do amor dele. Sempre foi por causa desse amor maravilhoso. Sabe, irmãos, e você pode ser muito sincero e honesto nessa noite. Se dependesse de nós, se coubesse a nós, eu e você nunca buscaríamos a Deus. Eu e você nunca nos aproximaríamos de Deus, porque João capítulo 3, verso de número 19, diz assim para nós: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós não amamos a Deus, irmãos. Nós não desejamos a Deus, nós não procuramos a Deus, nós não nos aproximamos de Deus. Infelizmente, eu e você precisamos admitir nessa noite que nós amamos mais a nós mesmos do que ao próprio Deus. Há momentos na nossa vida que eu e você temos a triste capacidade de olhar para o nosso espelho e dizer assim: quão grande és tu, porque nós nos amamos demais. Mas infelizmente, irmãos, nós amamos mais os nossos projetos do que a Deus. Mas infelizmente, nós amamos mais o nosso entretenimento do que ao próprio Deus. E por causa disso, por não amarmos a Deus, sempre foi por causa dele e nunca por causa da nossa capacidade. Sabe, irmãos, uma verdade que você precisa gravar no seu coração nessa noite: mesmo em nossa total incapacidade, esse Deus maravilhoso é quem toma a iniciativa de nos amar. Porque olhe para a palavra de Deus, vamos caminhar aqui um pouco juntos. De repente, Deus, na sua graça, misericórdia e poder, Ele cria todas as coisas. E depois de criar todas as coisas, Ele coloca a coroa da sua criação no jardim, no Éden ou do Éden? Vamos lá, no jardim do Éden ou jardim no Éden? No jardim no Éden, porque Éden é uma região e o jardim está lá. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele planta o homem no jardim no Éden e faz com que esse homem experimente coisas maravilhosas. Mas de repente, esse homem decide desobedecer a Deus, se afastar de Deus e ir para longe de Deus. E quando ele peca e o seu coração cheio de culpa o faz fugir de Deus. Mas de repente, uma voz na viração da tarde diz assim: Adão, Adão, onde você está? Porque é sempre Deus que vem até nós. Olhe para a palavra de Deus. No momento difícil, no momento complicado, em que ninguém buscava a Deus, de repente, Deus aparece na Mesopotâmia para um homem incrédulo chamado Abraão e diz assim: vem caminhar comigo pela fé. Vem andar comigo pela fé, porque é sempre Deus que vem até nós. Olhe para a palavra do Senhor. Quando Moisés havia desistido de tudo, quando Moisés não tinha mais esperança, Deus aparece no deserto de Midian e diz para Moisés: você será o libertador do povo, porque é sempre Deus que vem até nós. De repente, vamos para o Novo Testamento, encontramos Paulo com raiva, com fúria, com ódio contra os cristãos. E de repente, uma luz brilha do céu, a terra, e joga aquele homem ao chão. Foi Paulo que buscou a Deus ou Deus que buscou a Paulo? Vamos lá, irmãos. Foi Paulo que buscou a Deus ou Deus que buscou a Paulo? Foi Deus que buscou a Paulo. Porque é sempre Deus que toma a iniciativa de vir até nós. E para fechar,
Em João 3,16, a palavra de Deus diz assim para nós: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Que enviou o seu Filho. Sabe por quê? É esse Deus que vem até nós para consolar o nosso coração. Não é por causa de nós, não é por causa da nossa piedade, não é por causa da nossa santidade. Sempre foi por causa do amor dele por nós. Em João capítulo 5, irmãos, nos versos 39 e 40, Jesus se dirigindo para os religiosos que o rejeitavam, ele diz as seguintes palavras: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora preste atenção: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. É nele que nós temos vida, é nele que nós temos consolação, é nele que nós temos uma nova trajetória, é nele que nós temos uma nova jornada, mas nós nunca buscamos a esse Deus. E esse Deus está aqui nessa noite para buscar você mais uma vez, para se aproximar de você mais uma vez, querendo você mais uma vez, dizendo que Ele quer nessa noite consolar o meu e o seu coração. Porque nunca, irmãos, foi por causa de nós, e sempre por causa do seu amor. Você entendeu isso? Diga amém. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, perceba comigo, por favor, irmãos. E agora surge diante de nós uma pergunta. E essa pergunta diz assim para nós: quem são aqueles que necessitam da consolação da parte do Senhor? Vou repetir. Quem são aqueles que necessitam da consolação que vem da parte do Senhor? Olha o verso de número 2 aí na sua Bíblia. O que esse verso vai dizer para nós? Diz assim: falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade ela foi perdoada, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Observe, irmãos, comigo, por favor, que não houve de fato solução para esse povo. E por causa do seu pecado, e por causa de ter se afastado do Senhor, por causa de ter rejeitado o Senhor, de fato, eles foram para Babilônia. Acompanhe comigo a história. Em 606, Nabucodonosor, aquele que era o imperador do Império Babilônico, ele vai até Israel, e indo até Israel, ele leva consigo alguns sábios e alguns nobres e alguns tesouros do templo, isso em 606. Passa-se alguns anos, em 597, Nabucodonosor, mais uma vez, ele volta em Israel e agora leva os líderes militares e mais uma vez alguns nobres. E é nessa leva que Ezequiel vai para a Babilônia. Não satisfeito com isso, em 586, Nabucodonosor mais uma vez volta a Israel. Mas só que dessa vez, irmãos, ele destrói tudo. Ele destrói o templo, ele escraviza o povo, ele deixa o povo numa situação extremamente difícil e complicada. E agora, esse povo do Senhor está numa situação miserável. Sabe por quê? Eles não têm mais casa. Eles não têm mais a sua terra. O seu coração está longe do Senhor e agora eles estão escravizados. E a primeira lição que eu aprendo com você aqui, irmãos, grave aí na sua alma: a consolação do Senhor atinge o coração daqueles que de fato precisam. Vocês entenderam isso, irmãos? Amém? A consolação do Senhor atinge o coração daqueles que de fato precisam. Sabe por quê? Quando nós vamos para o Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 2, verso de número 17, ele vai dizer as seguintes palavras: tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu:
Os sãos não precisam de quê? De médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus está dizendo para nós, trocando em miúdos? Eu não vim buscar pessoas perfeitas. Eu não vim buscar pessoas que se acham santas demais. Eu não vim buscar pessoas que se acham capazes demais, espirituais demais, com muita pompa, com muita glória e com muito louvor. Mas eu vim buscar aqueles que são doentes, aqueles que são pecadores, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de graça, aqueles que precisam de remédio para as suas feridas. São esses que eu vim buscar. E sabe, irmãos, em nome de Jesus, não me entendam mal. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos quebrados, mas nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Às vezes a gente está moído, irmãos. A vida está moendo a gente, as dificuldades estão moendo a gente. As circunstâncias adversas da vida estão amassando a gente. E ao invés de abrir o coração para o Senhor para ser curados, nós queremos mostrar para todas as pessoas que nós somos os fortes. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Se de repente me verem chorando no culto, se de repente me verem ajoelhado diante do Senhor, clamando ao Senhor no culto, se de repente me virem abrindo o coração para Deus, vindo aqui entregando a vida para Jesus, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas esse Deus de toda consolação, Ele diz para nós o seguinte: eu vim buscar aqueles que precisam de fato de mim. Mas sabe, irmãos, infelizmente, às vezes, nós precisamos chorar, nós precisamos de um abraço, mas a gente quer manter e salvar a nossa imagem aos olhos das pessoas. Às vezes a gente não precisa de mais nada, irmãos, às vezes é só um abraço. A gente, às vezes, não precisa de mais nada, só uma mensagem. Às vezes, a gente não precisa de mais nada, só uma ligação. Mas a gente quer demonstrar uma imagem de um ser estratosférico. E por causa de vivenciar essa imagem, a gente não abre o coração para ser consolado por esse Deus. E Jesus diz assim para nós: eu sou médico, mas eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Porque a consolação que vem da parte do Senhor é de fato para aqueles que precisam. E grave isso no seu coração, irmãos. Que tipo de escravidão tem prendido eu e você nessa noite? Talvez eu e você estamos como o povo de Israel. Estamos sendo escravizados. Uma escravidão está sobre as nossas vidas. E às vezes a escravidão que está sobre nós são dúvidas. Dúvidas que têm atormentado a nossa alma, dúvidas que têm ferido o nosso coração, dúvidas que têm tirado o nosso sono, têm tirado o nosso apetite. Mas nós não chegamos para Deus e dizemos assim: Senhor, cura, saura, transforma. Mas às vezes, aquilo que tem escravizado a cada um de nós são os medos. O medo de avançar, o medo de romper, o medo de experimentar uma nova realidade que Deus está abrindo para você. Mas o medo daquilo que aconteceu no passado e de se repetir mais uma vez no presente leva você a não enfrentar e vivenciar isso. Mas o Deus de toda consolação diz assim para nós nessa noite: tira esse medo do seu coração. E sabe, irmãos, às vezes o que tem aprisionado a nossa alma, seja mágoa, seja remorso do passado. Talvez você, assentado aqui nesses bancos nessa noite, foi ferido no passado. Talvez você, assentado nesse banco aqui nessa noite, guarda uma mágoa no seu coração, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. E o fato de não conseguir fazer isso tem impedido a sua vida de avançar, a sua vida de ir para frente. Talvez você ache que o problema são as pessoas ao seu redor, mas essa mágoa está corroendo você e não consegue fazer com que você viva uma vida completamente melhor e abundante na presença de Deus.
Mas o Deus de toda consolação diz assim para nós: eu quero curar você nessa noite. Nessa noite. Mas, meus irmãos, caminhando para o final, esse texto traz para nós o terceiro ponto, que diz assim para nós: quais são os resultados dessa consolação quando ela atinge o nosso coração? Porque o texto vai dizer assim para nós no verso de número 2. Falem a qual lugar? Falem a cabeça? Falem aos ouvidos? Mas o texto diz o quê? Falem a centralidade de quem nós somos, a nossa essência. Porque na Bíblia, o coração é muito mais do que um órgão, mas é quem de fato eu e você somos. Então, o que Deus está dizendo para esse povo que não quer Ele? Falem ao coração desse povo algumas coisas. E que coisas são essas? Se você se atentar para o texto que está diante dos seus olhos, ele vai nos falar de 3 resultados dessa consolação. Primeiro resultado aí é a consolação. E consolação fala para nós de quê? Alívio. Alívio. Tranquilidade. Mas o segundo resultado vai dizer que acabou a escravidão, chegou o fim da escravidão. E se chegou o fim da escravidão, nós somos pessoas livres. Mas você está com seu texto aberto e ele vai dizer para nós que existe perdão sobre as nossas vidas. E se existe perdão sobre as nossas vidas, inevitavelmente a gente experimenta a paz. Mas a primeira lição que eu quero aprender com você aqui: quando a consolação do Senhor atinge o nosso coração, ela traz alívio das cargas que estão sobre a nossa alma. Eu pergunto para você e não precisa responder para mim, mas responda para o seu coração. Que cargas ainda você carrega? Que fardos você ainda está levando? Que peso tem oprimido você? Que peso ainda tem colocado você para baixo? Te deixado triste, desanimado, perdido o sabor da vida? Quando eu e você olhamos para o livro O Peregrino, um livro que todos nós que estamos aqui precisamos ler, ele vai mostrar para nós que quando o cristão ele inicia, que é o personagem principal do livro, ele inicia a sua caminhada de fé, ele sempre está andando com um fardo nas suas costas. Para onde ele vai, cheio de esperança e de expectativa, ele continua carregando o fardo nas suas costas. E esse fardo atrapalha ele andar. Esse fardo atrapalha ele de se mover. Esse fardo atrapalha ele de avançar um pouco mais. Mas de repente, em meio à sua caminhada, cristão ele olha para a cruz. E quando o cristão olha para a cruz, aquele fardo cai das suas costas, porque ele entende uma coisa: é Jesus que pode tirar todos os fardos que essa vida coloca sobre nós. É Jesus que pode trazer paz e consolação para o nosso coração. É Jesus, irmãos, e só Ele que pode trazer o alívio que a nossa alma tanto precisa. Mas uma outra coisa que eu quero que você perceba comigo é que em meio a essa consolação, a paz ela vem ao nosso coração. E essa paz, irmãos, não é a ausência de problema. Porque existe uma ideia hoje que diz assim: ei, você está em paz? E qual a percepção que a gente tem? Essa pessoa não está passando nenhuma dificuldade. Se ela está em paz, é que ela não está enfrentando problema. Mas a paz que a Bíblia apresenta para nós é uma paz mesmo em meio às circunstâncias difíceis. É a paz mesmo em meio à tempestade. É a paz mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando vem decepções, mesmo quando vem traições, mesmo quando as pessoas estão falando mal de nós, pensando mal de nós, o nosso coração está em paz. Porque existe uma âncora sobre a nossa vida onde a gente pode colocar o nosso barco. E essa âncora se chama Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. E só Ele pode trazer paz para o nosso coração.
Sabe, ter paz é triunfar sobre a ansiedade. Ter paz não é tão somente um sentimento, mas é uma pessoa. Uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Eu quero finalizar, irmãos, tendo a certeza e a convicção de que todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos ser consolados. Todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos ser abraçados por esse Deus. Precisamos que o fardo saia do nosso corpo. Precisamos experimentar essa paz que, como diz Paulo, excede todo entendimento. Mas a grande pergunta que surge diante de nós é a seguinte: a gente quer isso? A gente entende que precisa disso? A gente consegue reconhecer que precisa ser tratado e curado por Jesus nessa noite? Mas o mais maravilhoso de tudo é que no verso de número 1, o texto diz assim para nós: consolem quem? Não, vamos comigo. Consolem. Quem que pode receber essa consolação? É qualquer pessoa? É qualquer indivíduo? É qualquer um que acha? Não, eu preciso receber esse consolo. Mas aqueles que recebem esse consolo da parte de Deus é aqueles que fazem parte do seu povo. O seu povo. Você já faz parte do povo de Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Jesus é o alvo definitivo da sua vida. Se você precisa ser consolado nessa noite, se entregue a Ele. Porque essa tão maravilhosa consolação é só para o povo. É só para o povo dele. Consolai, vamos ficar de pé? Consolai o meu povo. Diz o Deus de vocês. Que Deus possa consolar o nosso coração nessa noite e trazer a paz e a cura que a nossa alma tanto precisa. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos bendizer o teu santo nome. Essas verdades, ó Pai, que brotam diante de nós, desse Deus desconhecido que é o Deus de toda a consolação, faz com que o nosso coração, ó Deus, ele ferva de alegria, ele ferva de entusiasmo, ele ferva, ó Deus, na perspectiva de que existe alguém que pode cuidar das nossas feridas. Existe alguém que pode consolar a nossa alma, existe alguém que pode nos curar. E esse alguém, ó Pai, não são os prazeres que esse mundo pode oferecer. Não é o entretenimento, Deus, que se coloca diante de nós todos os dias, mas uma pessoa bendita chamada Jesus Cristo. Ó Espírito Santo do Senhor, console o coração do seu povo nessa noite, Deus. Aquele que está desanimado, Deus, que ele ganhe um ânimo novo nessa noite. Aquele, ó Pai, que está aflito, ó Deus, que ele tenha paz nessa noite. Aquele que está ansioso, ó Deus, preocupado, achando que as coisas não vão dar certo, não vão acontecer. Mostra para ele, ó Deus, que o Senhor está do lado dele, independente das circunstâncias. Aqueles que estão desanimados, ó Deus, renove o ânimo nessa noite. Aqueles que estão amargurados, traz cura nessa noite. E aqueles que estão longe do Senhor, aproxima eles do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.